Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é ao mesmo tempo fascinante e super importante na prática clínica, as síndromes parkinsonianas. Sabe, aquelas que se parecem muito com a doença de Parkinson que todo mundo conhece, mas que na verdade são outra coisa. São as chamadas síndromes Parkinson Plus. Pois é, a grande questão que vai guiar a nossa conversa aqui é essa. O que acontece quando os sintomas clássicos de Parkinson aparecem, mas a história por trás é diferente? Como é que a gente faz para diferenciar? É um verdadeiro desafio diagnóstico, e é isso que a gente vai desvendar juntos agora. Para organizar as ideias, nosso roteiro é este. Primeiro, vamos entender qual é a grande divisão inicial. Depois, vamos conhecer as 4 principais síndromes Plus. A gente vai agrupar elas pelas características mais marcantes. E, por fim, vamos ver por que essa diferenciação toda faz uma diferença gigantesca. Então, vamos lá, começando pelo começo. A primeira coisa, e talvez a mais importante para diferenciar o Parkinson clássico das suas imposturas, é a resposta a um tratamento bem específico. E aqui está o pulo do gato. De um lado, a gente tem o parkinsonismo que responde super bem à levodopa, que é o remédio padrão. Essa é a doença de Parkinson idiopática. Agora, do outro lado, temos os parkinsonismos que, olha, simplesmente não respondem à levodopa. É exatamente nesse grupo que a gente encontra as síndromes Parkinson Plus. Essa é a primeira grande pista no diagnóstico diferencial. Beleza, agora que a gente já entendeu essa primeira grande separação, vamos conhecer as 4 principais síndromes que fazem parte desse grupo de imposturas. São essas aqui: a demência com corpos de Lewy, a atrofia de múltiplos sistemas, a paralisia supranuclear progressiva e a degeneração cortico-basal. E o mais interessante é que, embora todas elas compartilhem sintomas base do parkinsonismo, como a rigidez e a lentidão dos movimentos, cada uma tem uma característica única, quase como uma assinatura que a denuncia. Vamos começar analisando as 2 primeiras. Elas se destacam por afetar principalmente a parte da cognição e o controle mais central do nosso movimento. Começando então pela demência com corpos de Lewy, a DCL. O nome dela, já entrega uma boa parte da história. A assinatura da DCL é, sem dúvida, a demência precoce. Veja bem, na doença de Parkinson clássica, a demência pode até aparecer, mas geralmente é lá na frente, um sintoma tardio. Já na DCL, o declínio cognitivo forte começa logo no início, no máximo 1 ano depois dos primeiros sintomas motores. Além disso, alucinações visuais e uma sensibilidade muito, mas muito forte a medicamentos neurolépticos são outros sinais de alerta importantes. Agora, vamos para a paralisia supranuclear progressiva, ou PSP. Essa aqui também tem uma característica inicial que chama muita atenção. E este slide mostra a diferença de um jeito brilhante, o momento em que as quedas acontecem. No Parkinson idiopático, as quedas são um problema que aparece mais para o final da doença. Já na PSP, não. As quedas são precoces e muito frequentes. Muitas vezes isso acontece porque os pacientes simplesmente perdem a capacidade de olhar para baixo, sabe? É uma paralisia do olhar vertical, e isso faz com que eles tropecem muito mais facilmente. E para piorar a situação, tem um negócio chamado rigidez axial. Imagina uma rigidez muito intensa nos músculos do tronco e do pescoço, justamente os músculos que controlam a nossa postura. Essa combinação de não conseguir olhar para baixo e ter um tronco todo rígido leva a uma instabilidade postural gravíssima e, consequentemente, às quedas precoces que praticamente definem a PST. Muito bem, agora vamos focar na outra dupla de síndromes. Essas são definidas por problemas no nosso sistema autônomo e por uma assimetria bem notável dos sintomas. Chegamos na atrofia de múltiplos sistemas, a famosa AMS. Como o nome já diz, essa condição afeta várias áreas diferentes do nosso sistema nervoso. A grande marca da AMS é a falha precoce do sistema nervoso autônomo, que é tipo o piloto automático do nosso corpo. Os 3 grandes sinais de alerta são ortostase, que é aquela queda de pressão super brusca quando a pessoa fica de pé, incontinência urinária e disfunção erétil. Quando qualquer um desses 3 aparece logo no comecinho de um quadro de parkinsonismo, a suspeita de AMS tem que ser levantada na hora. E por último, mas não menos importante, temos a degeneração corticobasal, a DCB. Essa aqui talvez seja a mais estranha, a mais peculiar de todas as síndromes Plus. A DCB se destaca por 3 coisas principais. Primeiro, ela é muito assimétrica, afetando um lado do corpo bem mais do que o outro. Segundo,
a apraxia, que é uma dificuldade de planejar o movimento, mesmo que a pessoa tenha força muscular para isso. E terceiro, o fenômeno bizarro do membro alienígena. Essa citação descreve a situação de forma perfeita. O braço ou a perna da pessoa parece que ganhou vida própria. Começa a pegar objetos, a se mover, sem que a pessoa queira ou tenha qualquer controle sobre isso. É como se aquele membro não pertencesse mais a ela. É um sinal muito, muito específico e que sugere demais o diagnóstico de DCB. Tá legal, mas por que é tão crucial fazer todas essas distinções? Bom, não é só para saber o prognóstico do paciente, mas também para o futuro da pesquisa. O ponto central é que cada uma dessas síndromes tem uma causa biológica diferente, o que nos leva a esse panorama patológico. Essa tabela é fantástica, ela resume tudo pra gente. Veja só, a DCL e a AMS são o que a gente chama de alfa-sinucleinopatias. Elas são causadas pelo acúmulo da mesma proteína, a alfa-sinucleína, só que em regiões diferentes do cérebro. Já a PSP e a DCB são tauopatias, causadas pelo acúmulo de outra proteína, a tau, também em locais diferentes. Essa diferença de proteína e de localização explica por que os sintomas são tão distintos, e é por isso que um diagnóstico preciso é o primeiríssimo passo para quem sabe um dia desenvolver terapias específicas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se a gente entender que não estamos falando de uma doença só, mas de várias condições diferentes, com causas moleculares distintas, será que um dia a gente consegue criar tratamentos direcionados para cada uma delas? Esse é o grande objetivo, e entender essas síndromes impostoras é o único caminho para chegar lá. E por falar em se preparar para o futuro, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser.